Muita gente no Stories, no Instagram da V4 Company, se você não segue, segue lá a V4 Company, pede pra gente falar sobre assuntos relacionados à gestão de times comerciais. E lá eu tava falando sobre a divisão do trabalho no time de vendas, no time de Inside Sales. E uma dúvida surgiu, o quão é importante a gente diversificar a atuação de um profissional, tornar ele mais generalista, versus eu especializar esse profissional, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso para você. Na experiência aqui da V4, nos últimos 18 meses a gente cresceu cerca de 12% ao mês a nossa receita, o nosso faturamento, e nesse ano de 2019 a gente cresceu cerca de 18% ao mês. Então a gente vem acelerando muito o nosso motor de crescimento, e uma das principais alterações que a gente fez, que fez toda a diferença, foi aplicar a lógica da divisão do trabalho ao nosso time comercial. O que é isso? No ano passado, o nosso time vendia tudo, todas as pessoas vendiam 3 produtos. E aí a gente pegou uma pequena medida de divisão do trabalho e botou para cada indivíduo atender um único produto, se responsabilizar por um único produto. Isso é até um outro conceito que é o DRI, né, que é o Director Responsible Individual, o indivíduo diretamente responsável por uma única coisa. Isso faz com que aquele cara só pense naquilo, tenha foco naquilo. Após isso, a gente fez mais uma divisão, que é a divisão, por exemplo, na assessoria do marketing, que vai gerar demanda, ou do hunter, que vai só prospectar, e uma pessoa só para qualificar todos esses leads prospectados ou gerados pelo marketing, que são outras 2 pessoas com DRI, né, com seu pensamento diretamente responsável e inclinado para uma única coisa, pensado, especializado, focado numa única coisa, que é a qualificação, e por fim mais uma pessoa diretamente responsável individualmente por uma única coisa, que é só fechar vendas, só lidar com esses leads já filtrados, já qualificados. Isso gerou esse resultado que eu acabei de falar para vocês, que o nosso resultado de venda já é grande nos últimos 8 meses e ele ainda acelerou mais. Inclusive nesse quarto a gente chegou a bater 20%, 2 meses seguidos de aumento de faturamento por mês em relação ao mês anterior. E não é pouco faturamento. O que a V4 fatura, apenas 3% das empresas brasileiras faturam isso. Ou seja, a divisão do trabalho, tu especializar um pouco mais o teu time, traz muito resultado. Uma vez que eu faço essa divisão, a gente tem que entender que não é uma especialidade super mínima. Em alguns momentos, a pessoa precisa ser um pouco mais diversificada nas suas habilidades. Por exemplo, dificilmente um vendedor da V4 ele só vende, ele só vendeu. Normalmente ele já fez várias outras coisas para ele chegar nessa posição de vendas. E uma vez que ele está vendendo, ele vende, ele faz o follow-up, ele articula o contrato e fecha esse contrato. Ele não vai dividir ao ponto dele só fazer reunião, outra pessoa fazer o follow-up e outra pessoa fazer o contrato. Porque se ele fizesse isso, ele estaria pulverizando a sua função. Esse é o grande diferencial. O indivíduo tem que diversificar a sua atuação, mas não pode pulverizar. Então a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio ideal entre essa divisão do trabalho, num jeito que fique diversificado as atuações, mas não pulverizado, aonde o cara está fazendo muito mais do que ele deveria fazer. Então a gente foi reduzindo até ficar diversificado, mas não pulverizado. É a mesma lógica no mercado de ações, no mercado de investimento, no mercado financeiro, aonde se tu tem muitas ações na tua carteira, tu começa a pulverizar e tu começa a perder valor, tu passa a não ter tanta rentabilidade. Já se tu tiver ali 12, 15, 18 papéis, tu tá diversificado. A tua exposição a riscos diminuiu muito, mas não pulverizou a ponto de tu não ter quase nenhuma rentabilidade. Então encontrar esse número ideal em funções que um único indivíduo faz para que ele seja diversificado, mas não pulverizado. Então é uma linha, imagina uma linha assim, ó, uma régua onde tu tem o ponto ideal, que é o ponto de diversificação. E aqui tu tem o que não é ideal, que é pulverizar, e ao mesmo tempo tu tem o outro não ideal, que é o cara fazer muitas coisas. Ele não pode fazer muitas coisas, ele tem que diversificar, mas ele também não pode pulverizar. O teu time tem que ter essa relação, onde ele está fazendo muitas coisas, aí ele vem, diversifica, faz mais coisas, mas ele não vai pulverizar, onde ele vai fazer uma única coisinha. Então esse equilíbrio nessa balança tem que se encontrar o equilíbrio ideal. Exemplo que eu dei para vocês é o nosso time de vendas, que é dividido assim, mas o nosso sócio executivo, cientista do marketing, ele já está fazendo mais coisas, ele está cuidando do objetivo de fazer o cliente vender mais. Então ele faz criativo, analítico, atende o cliente, diferente de agências que pulverizam demais.
Uma agência ela pulveriza, uma pessoa faz só planejamento, outra só atendimento, outra só o design, outra só a mídia, outra só o relatório. Aí pulverizou, é muita gente para um único projeto. Pode reunir tudo isso, puxar mais para cá, onde fica diversificado a atuação desse cara. Ao mesmo tempo, não fica muitas coisas, porque ele não precisa vender, né? Como muitas agências, o cara precisa vender, o cara precisa cuidar de P&D, o cara precisa cuidar de BI, o cara precisa cuidar de tecnologia. Isso aqui na V4 é feito pela Matriz, e o nosso sócio executivo cientista do marketing, que atua com o cliente, ele cuida dessas partes relacionadas à entrega para o cliente. Isso, o resto tudo fica para o nosso time aqui, que é um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado, e aí ele não vai pulverizar a função dele, tendo 200 pessoas no time dele para atender meia dúzia de projetos. Então essa é a lógica que eu queria explicar um pouco para você sobre diversificação e pulverização de uma função. Esse equilíbrio ideal você tem que encontrar na sua atuação. Se você tiver dúvidas, quiser discutir, comentários aqui, a gente pode falar mais sobre isso, e não deixe de acompanhar o Instagram da V4, onde quando eu venho com esse assunto na cabeça, eu já posto um stories lá pra gente discutir, o pessoal manda bastante direct para eu poder exemplificar, explicar um pouco mais e responder todo mundo. Eu sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company, nosso negócio é vender o seu.